Fala, meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com o Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme. Vem comigo! Aqui, ó, movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme dentro de um assunto maior que é o eletromagnetismo. Não podemos esquecer que a força magnética que age sobre uma carga elétrica, ela é uma força centrípeta, ou seja, ela modifica a trajetória da partícula. Apenas isso, ela modifica a trajetória da partícula sem alterar o módulo da velocidade vetorial. Então, aqui nós temos três casos para o movimento de uma partícula em um campo magnético uniforme. Caso 1, caso 2 e caso 3. O caso 1 é quando a velocidade com que a partícula é lançada é paralela a B. E quando ela é paralela a B, nós temos duas situações. Ó. Aqui eu tenho uma carga elétrica positiva, pode ser um próton, lançada em um campo magnético que está horizontalmente para a direita. Vejam que a velocidade é horizontal para a direita e o campo magnético é horizontal para a direita. Então, neste caso, ó, nós temos a velocidade e o campo magnético na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o ângulo entre V e B é 0 graus. Aqui, continua o V e B paralelo entre si, sendo que V, eu lancei a partícula horizontalmente para a esquerda, num campo magnético horizontal para a direita. Então, o ângulo entre V e B aqui é de 180 graus. Olha, se nós sabemos que força magnética é igual ao módulo da carga elétrica, o módulo do vetor campo magnético, o módulo da velocidade com que ela foi lançada e o seno do ângulo que V forma com B, aí nós temos, se o θ é 0, seno de 0 é 0. Se o θ é 180, seno de 180 é 0. Ou seja, neste caso, a força magnética sobre a partícula é 0. Ou seja, se a força magnética é 0, esta partícula não vai ter a sua trajetória modificada e esta partícula não vai ter a sua trajetória modificada. Ou seja, tanto 0 graus quanto 180 graus, o movimento dessa partícula vai ser retilíneo e uniforme. Ou seja, ela não vai ter a sua trajetória modificada. Movimento retilíneo uniforme, linha reta, o uniforme significa que o módulo da velocidade é constante. Então aqui, nesse primeiro caso, não tem força magnética agindo. No segundo caso, V e B são perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, para eu saber aqui, olha, essa cruzinha aqui, o campo magnético está entrando na lousa. E essa partícula foi lançada com uma velocidade V perpendicular a B. Então, neste caso, provavelmente vai ter força magnética. Por quê? Porque o seno de 90 é 1, então tem força magnética. Então, essa partícula que foi lançada horizontalmente para a direita, ela vai ter a sua trajetória modificada. Agora, para onde? Aí você tem que ver para onde está agindo a força magnética aqui. Aí nós vamos usar a regra da mão direita. A palma da mão é a força, esses 4 dedos aqui é o sentido do campo magnético e esse dedão aqui é a velocidade da partícula. Então, ó, os 4 dedos é o B, está entrando, ó. Esse dedo aqui é a velocidade, para lá. Então, a palma da mão indica para onde está a força, verticalmente para baixo. Então, aqui, ó, nós temos a força magnética agindo aqui, ó. Aqui está a força magnética sobre esta partícula. Não podemos esquecer que força magnética é uma força centrípeta. Então, o centro deve estar por aqui. Então, essa partícula foi lançada aqui, só que ela vai sofrer um desvio. Olha, ela vai se mover desse jeito aqui, ó. Ou seja, ela executa uma trajetória circular. Por quê? Porque a força magnética é uma força centrípeta. Usei a regra da mão direita. Então, neste caso aqui, se o θ é 90, então o seno de θ é 1,
Força magnética é QVB seno de θ, então nós concluímos aqui que a força magnética aqui vai ser diferente de zero. Esta partícula vai executar um movimento circular uniforme. Então ela vai ter a sua trajetória modificada na forma de um círculo. Olha, se tem um círculo aqui, se aqui é o centro, existe um raio aqui, ó. E se essa partícula sai daqui, ela vai levar um tempo para voltar aqui. Então, nós temos nessa situação, quando θ é 90 graus, o ângulo entre V e B é 90 graus, nós temos o cálculo do raio da trajetória e o período, ou seja, o tempo que leva para dar uma volta completa. Então, vamos tentar achar esse raio aqui. Se a força magnética age como uma força centrípeta, então nós temos força magnética, módulo de Q, B, V, seno de θ, neste caso o θ é 90 graus, igual a força centrípeta, que é m, velocidade ao quadrado sobre raio. Aí aqui nós podemos cancelar, ó, este V com este 2. Vai ficar módulo de Q vezes B, seno de 90 graus, igual a mv sobre r. O seno de 91. Então, isolando o raio, olha, o seno de 91. Isolando o raio vai ficar mv QB. Então, está aqui o cálculo do raio da trajetória desta partícula quando o ângulo entre V e B é 90 graus. Vejam que o R depende da massa da partícula. Então, vamos imaginar um elétron e um próton. Se o próton tem uma massa maior, o raio do próton vai ser maior. Depende da velocidade, depende da carga da partícula e depende do campo magnético que está lançado aí. Agora, o período. Período é o tempo que leva para ela dar uma volta completa. Então, daqui nós temos... Estou meio enrolado aqui. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Se essa partícula, ao executar essa trajetória, ela mantém uma velocidade constante, não esqueçam que a força magnética apenas muda a trajetória, não altera o módulo da velocidade. Então, eu posso calcular a velocidade da partícula assim, ó, ΔS sobre ΔT, onde a trajetória é circular, então a distância percorrida por essa partícula numa volta completa é 2πr sobre o tempo. Se deu uma volta completa, esse tempo é o período que é representado pela letra T maiúscula. Então, olha o que eu vou fazer. No lugar de V, eu vou substituir por isso. Então, vai ficar assim, ó, R é igual a M, vou botar assim, ó, M sobre QB, ó, M sobre QB vezes V. Quem seria o V? 2πr sobre T. Então, se eu simplificar aqui, ó, aqui vai ficar 1 e aqui também. Então, multiplica aqui, ó, o QBT está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, então vai ficar assim, T, QVB igual a 2π vezes M. Aí, ó. Joguei o QB e o T para o outro lado, sobrou. Então, conclusão, o período, o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa é 2πm sobre QB. Então, está aqui o período da trajetória e o raio da trajetória. Olha que interessante para você gravar, ó. Habibs me vê um quibe. E aqui, ó, tem 2 pimentas no quibe. Então, você consegue gravar isso facilmente aí para executar os exercícios. Aqui, ó, quem está gravando aqui está rindo de mim, ó, porque eu dei esse exemplo. Mas não tem problema, vocês entenderam, eu tenho certeza. Agora, o terceiro caso é quando o ângulo é maior que 0 e menor que 180. Maior que 0... maior que 0 e menor que 180. Aí você vai ter o 90 inserido aí. Então, aqui eu fiz o seguinte, ó. O vetor campo magnético, horizontal para a direita,
uma carga positiva que foi lançada dentro deste campo com uma velocidade v, formando com o vetor campo magnético o ângulo θ. Vejam que esse ângulo θ é maior que zero e menor que 180. Quando isto acontece, este vetor velocidade ele tem duas componentes, ó, uma na horizontal e uma na vertical. Quando você projeta esse vetor v na horizontal, vejam que você vai ter uma componente que está na mesma direção e no mesmo sentido de b. Olha aqui o primeiro caso, mesma direção e mesmo sentido de b. Então o ângulo é zero, não tem força magnética. Então nesta primeira situação aqui, ó, olha aqui. A força magnética no eixo x é zero. Agora, quando você projeta no eixo y, vejam que VY fica perpendicular ao vetor campo magnético. Então, você vai ter esse caso aqui, ó. Então, essa trajetória vai ser um movimento circular. Então, neste caso, a força magnética em y ela é diferente de zero. Então, aqui você vai ter, ó, esta força não tem trajetória reta, movimento retilíneo e uniforme. Aqui a força magnética é diferente de zero, então você vai ter a trajetória modificada. Ela vai executar um movimento circular uniforme, como falamos anteriormente. Agora, para onde está agindo a força magnética sobre esta partícula? Você usa a regra da mão direita. Olha aqui, o campo magnético está para lá. A velocidade, a única que vai alterar, que vai permitir que a força magnética atue, é VY. Para lá, VY. Olha, a palma da mão está para dentro. Então, sobre esta partícula, vai agir uma força magnética para dentro. Ou seja, esta partícula vai se deslocar para lá e, ao mesmo tempo, ela vai fazer um movimento circular aqui assim, ó. Então, ela vai se mover para lá e vai girando. Ou seja, ela vai executar essa trajetória aqui, ó. Aqui está. Ou seja, neste caso, esta partícula, ela vai se movimentar retilineamente para cá, vai fazer um círculo aqui. Então, essa forma aqui é uma forma de hélice. Então, ela vai se mover no movimento helicoidal uniforme, ou seja, helicoidal em forma de hélice. Aí você vai perguntar, mas se ele pedir o raio da trajetória aqui? O raio da trajetória, esse V, vai ser o VY. Não o VX, porque não tem movimento, não tem mudança de trajetória ao longo do eixo X. Beleza? Então, essas são os possíveis movimentos de uma partícula eletrizada quando lançada num campo magnético. Eu usei carga positiva, porque quando você usa a regra da mão direita, é sempre para carga positiva. Ah, professor, e se a carga for negativa? Você inverte o sentido da força. Olha, aqui a força magnética está entrando na lousa. Se essa carga fosse negativa, estaria saindo da lousa. É só modificar a força magnética. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí. Então vamos ao exemplo. Aqui, ó, uma pequena esfera eletrizada com carga de 3 microcoulomb, micro 10 a menos 6, penetra um campo magnético com quantidade de movimento 10 a menos 2 newton vezes segundos. Não se apavore, quantidade de movimento é um assunto lá da mecânica. Como é que se calcula a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. Essa partícula eletrizada penetra neste campo numa direção perpendicular ao vetor campo magnético. Então, o ângulo é de 90 graus. Verifica-se que ela passa a executar uma trajetória circular de raio 50 centímetros. Calcule a intensidade do vetor campo magnético. É claro que ele não pediu para desenhar, mas eu desenhei aqui, ó. Eu fiz o vetor campo magnético horizontal para a direita e uma partícula eletrizada com carga positiva, porque aqui, ó, é positivo. Carga positiva foi lançada com um ângulo de 90 graus com o vetor campo magnético. Está aqui, ó.
ângulo de 90 graus, porque ele falou que é perpendicular ao campo magnético. Então, o que vai acontecer? Se o ângulo entre V e B é 90 graus, esta partícula vai ter a sua trajetória modificada. Agora, para onde? Vamos usar a regra da mão direita para saber para onde está agindo a força magnética. Então, esses 4 dedos é o vetor campo magnético, esse dedão é velocidade. Olha a palma da mão aqui para dentro. Então, sobre esta partícula, age uma força magnética para dentro da lousa. Então, o que vai acontecer? Se a força magnética está agindo para dentro, essa partícula está indo para cima, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Olha, esse movimento circular aqui. Se tem um movimento circular, ele falou que o raio da trajetória é 50 centímetros. Está aqui, ó. Isso equivale a 0,5 metros. A carga elétrica tem módulo de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, ó, micro. E ele quer saber quanto vale a intensidade do vetor campo magnético. Aí está. Ó. Então, se ele forneceu o raio, a carga e quer o B, e falou também que a quantidade de movimento é 10 elevado a menos 2 newton vezes segundos, nós podemos jogar na fórmula do Habib's me V1 Kib. Aqui, ó, Habib's me V1 Kib. Aí vamos lá, ó. O raio ele deu 0,5. 0,5. Ah, mas ele não deu a massa e velocidade. Mas nós sabemos que quantidade de movimento é o produto entre a massa da partícula e a velocidade com que está se deslocando. Então, aqui, ó, é 10 elevado a menos 2. Dividido por quê? Que vale 3 vezes 10 a menos 6, multiplicado por B, que ele quer saber o valor. Olha, 3 vezes 10 a menos 6 vezes B está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. B vezes 3 vezes 10 a menos 6 vezes 0,5 igual a 10 a menos 2. Então, B vai ser igual a 10 a menos 2 dividido, ó, 3 multiplicado por 0,5 é 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. Só deixei em forma de fração. Se quiser botar 1,5 não tem problema. Então, isso daqui vai ficar, ó, uma fração no denominador. Então, vai ficar 2 terços vezes. Aqui, ó, passa para cima, fica mais 6. Então, 10 elevado a 4. Olha, 2 dividido por 3... dá 0,6666, então vou botar 0,67 aproximadamente, 10 elevado a 4, ou seja, o campo magnético tem intensidade 6,7 vezes 10 elevado a 3, unidade de campo magnético no Sistema Internacional Tesla. Então, a intensidade do vetor campo magnético, neste caso aqui, é aproximadamente 6,7 vezes 10 ao cubo Tesla. Tranquilo, né? Uma aplicação direta aí daquilo que nós falamos. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Agora, se gostou, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo aí para melhorar esse canal aí e aumentar a visualização. Valeu, galera!